nós entramos na segunda parte, que a semana passada nós fizemos a primeira parte do mesmo tema do capítulo 26, a vida na Nova Jerusalém. Que na verdade cabe aqui uma pergunta: como será a vida na Nova Jerusalém? Eu acho que ficou bem claro domingo passado que a preocupação aqui do capítulo 26 de Isaías não é como será a vida na Nova Jerusalém em termos de atividades, né? Em termos de relacionamento interpessoal, em termos da vida normal, alimentação, trabalho, estudos, as atividades humanas, né? Aqui a pergunta: como será a vida na Nova Jerusalém, relacionado com a vida da pessoa, com a vida moral e espiritual, aliás, com a vida espiritual. Antes da vida moral vem a vida espiritual, porque ninguém consegue desenvolver uma moralidade que seja perene, que seja permanente, perseverante, se não tiver uma vida espiritual, né? E a vida espiritual é conseguida através do novo nascimento. Foi por isso que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque lá na Nova Jerusalém só vão entrar nessa cidade e viver nessa cidade aqueles que já nasceram de novo, né? que viveu uma vida transformada aqui na terra. Por isso tem que nascer de novo, para que durante a sua vida aqui na terra você vai desenvolvendo o que eu chamei da semana passada de vida piedosa, né? Então a gente é salvo aqui hoje, agora, para viver neste mundo uma vida piedosa, uma vida diferente do que vive o mundo lá fora, certo? Se a pessoa diz: eu sou crente, e vive uma vida exatamente igual ao que as pessoas que não são crentes vivem, Jesus diz que essa pessoa não é crente, né? A característica principal do crente são pelo menos 3 coisas que são básicas, né? Primeiro, se ele é salvo, a primeira característica é que ele teme a Deus, ele tem o temor de Deus. A terceira característica é: por ter o temor de Deus, ele luta contra a sua natureza pecaminosa, luta contra o mundo, certo? Porque o mundo também é o que favorece o pecado, e luta contra Satanás, a gente tem 3 inimigos: a carne, que é a natureza pecaminosa, o mundo, que faz a propaganda do pecado para atrair a gente, e o diabo, que usa a propaganda, usa o esquema do mundo para atrair a gente e a gente pecar, certo? Então, quando a gente é salvo, aí começa o que Paulo diz: a luta do espírito contra a carne e da carne contra o espírito, lá na epístola de Gálatas, né? Então essa luta, Paulo diz, essa luta é boa, porque essa luta significa que você é um crente. O descrente não tem essa luta, né? Nesse sentido, o descrente é mais feliz do que os crentes, porque ele não tem luta. Ele pode mentir, pode enganar, pode fazer um monte, trapacear, pode falar palavrões, né? Pode fazer coisas escondidas dos pais, né? E ele segue até porque ele não tem compromisso nenhum. Agora o crente não, o crente ele luta contra a mentira, contra o engano, contra a falsidade, contra as coisas do mundo, né?
Então, o crente, nesse sentido, ele tem uma luta. O descrente não tem essa luta. Inclusive, se você quer analisar a si mesmo, você pergunta: eu tenho essa luta? Ou para mim é tudo normal? Né? Eu já ouvi falar de pessoas que frequentam igreja, né? Aí falar, não, já vi pessoas que frequentam igreja, mas quando ele sai do culto no domingo à noite, aí ele tira a capa de crente, tira a roupa de crente, né? E vai, durante a semana inteira, ele vive como descrente, né? Não, o crente vem para a igreja exatamente para buscar combustível para viver uma vida piedosa durante a semana, para viver uma vida de santificação durante a semana, né? Se o crente não tem essa preocupação de viver uma vida piedosa o tempo todo, né? Mas o crente não vai cair no pecado? Vai. Mas Jesus disse em 1 João 2: filhinhos, estas coisas vos escrevi, a fim de que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Esse é o capítulo 2. No capítulo 1, João já disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, nessa luta contra o pecado, se porventura, por um acidente, lembre-se, pecado na vida do crente é acidente. Se por um acidente, por exemplo, eu caí do telhado, eu não quero mais nunca cair, nunca mais. Pecado é assim: se o crente porventura cair em um pecado, ele nunca mais quer cair, aí ele confessa. Então, se porventura um crente cai no pecado, a solução para ele voltar à comunhão com Deus e desenvolver e continuar o desenvolvimento de uma vida piedosa, santificada diante de Deus, ele tem que confessar a Deus. Aí é quando a Bíblia, em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E no versículo 5 ele já tinha dito: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Está certo? Mas o crente é assim: o verdadeiro crente, ele passa mais tempo sem pecar, muito mais tempo sem pecar. Esse é o desafio: passar o maior tempo sem pecar. Lembre-se que pecado não é só adultério, roubo, assassinato, né? Não, tem pecado de omissão e pecado de comissão, né? O pecado de comissão, esse é um jargão colocado não sei por quem, mas é assim que rima. Pecado de comissão, é assim que é a rima, né? Pecado de comissão e pecado de omissão. Acho que inventaram isso para rimar com omissão, né? O pecado de comissão, segundo esse conceito, significa aquilo que Deus proíbe do crente fazer. E o pecado de omissão, segundo esse mesmo conceito, significa aquilo que Deus ordena, manda a gente fazer. Então, se o crente faz aquilo que Deus proibiu fazer, ele fez o pecado de comissão. Se ele não faz aquilo que Deus mandou fazer, ele fez o pecado de omissão. Então, e são pecados iguais. A maioria dos crentes só confessa, o pecado de comissão. O pecado de omissão não, né? Por exemplo, quem aqui já chegou meia-noite e foi dormir cansado, e você durante a semana, o dia inteiro não parou para orar, e não parou para ler a Bíblia? Isso acontece com qualquer um de nós, já aconteceu várias vezes comigo, né? A correria foi tão grande que pastor, hein? A correria foi tão grande que eu não parei aquele momento de orar. Eu orava dirigindo, eu orava aquela oração, orai sem cessar, mas é preciso que, além do orai sem cessar, todo crente para ali uns minutinhos para ter comunhão com Deus, para fazer a sua devoção, né? Várias vezes, eu não conto as vezes que eu cheguei meia-noite cansado e disse para Deus: Deus, eu confesso o meu pecado de omissão. Esse dia eu não parei para ter a minha devocional e eu não li a Bíblia para meu alimento espiritual, né? A maioria não faz essa confissão, né?
Quantas vezes você deixou de demonstrar amor pelo irmão, né? ou pelo próximo, e você nunca confessou, né? Quantas vezes você deixou de fazer, de obedecer aquilo que Deus mandou você fazer e você não confessou? É por isso que a vida da maioria dos crentes não é caracterizada, não é marcada por uma vida piedosa, tá certo? Então lá na Nova Jerusalém não vai ter isso não. Lá na Nova Jerusalém a vida dos seus habitantes, quer seja os judeus, os israelitas, quer seja os habitantes das outras nações, a vida lá será uma vida piedosa. Então a nossa pregação no capítulo 26 é um desafio para treinarmos a viver uma vida piedosa, aquela mesma vida piedosa que se viverá lá em Jerusalém. Porque se você não treinar, viver uma vida piedosa, não criar um hábito, um costume de viver uma vida piedosa agora, de forma nenhuma você se acostumará lá no céu, lá na Nova Jerusalém. Porque se você não for treinado a viver uma vida piedosa aqui, quando chegar lá na Nova Jerusalém, você vai querer sair correndo de lá, porque você não vai estar acostumado. Não é isso que diz o texto que nós lemos aqui, ó. Na verdade, nós não chegamos a ler esse texto, mas o Apocalipse 21, que fala da Nova Jerusalém, diz assim, ó: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então a Bíblia é clara, na Nova Jerusalém só entra aqueles que estão desenvolvendo uma vida piedosa. Agora a pergunta é: quem é que consegue desenvolver uma piedosa? Todos os inscritos no livro da vida, todos os salvos, né? Então essa pregação está dizendo que se você é crente, você tem todo o potencial de Deus, né, para você desenvolver uma vida piedosa. Por exemplo, você tem a confissão de pecados, você tem a leitura bíblica, você tem a igreja, né, e uma série de outros meios pelos quais Deus usa para você viver uma vida piedosa. Só aproveita, e aí o verdadeiro crente aproveita esses meios, chamados meios da graça de Deus, né? Os teólogos antigos chamavam isso os meios da graça, ou os meios de crescimento na graça, né? Portanto, a vida piedosa, segunda parte. E o tema dessa segunda parte eu melhorei um pouco aqui para dizer para vocês que a graça é a fonte da vida piedosa agora e na Nova Jerusalém. Porque a graça é a fonte da vida piedosa, tanto agora como na Nova Jerusalém. Porque tudo é pela graça, né? Toda a nossa vida como salvos em Cristo Jesus é pela graça, né? Mas aqui agora eu vou dar a primeira explicação, né? Então a mensagem de hoje é: a vida piedosa, meus amados irmãos e amigos, depende unicamente de Deus. Ou seja, a vida piedosa não é vivida pelo esforço próprio, não é vivida porque você é inteligente, porque você é hábil, porque você é um estrategista, né? Porque você é forte, né? A vida piedosa depende unicamente de Deus, né? Portanto, você precisa buscar a Deus em todo o tempo para que você viva a vida piedosa. Porque a vida piedosa é a própria vida de Deus em nós, né? Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? Já não vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Então, ao viver em mim, Cristo vai reproduzir sua vida em mim, e o resultado é uma vida piedosa. Tá certo? Então, a mensagem de hoje é: se você deseja viver uma vida piedosa, você tem que depender unicamente de Deus e buscar em Deus o poder, a graça, né? Além
dos meios da graça que Deus já deu. Porque Deus deu a Bíblia, mas se Deus não lhe revestir da sua graça, você não vai conseguir saber usar a Bíblia como fonte de viver uma vida piedosa. Né? Deus deu o Espírito Santo para morar, habitar em seu coração, em sua vida. Mas se você vive entristecendo o Espírito Santo, né? Então temos que pedir a graça que pela graça de Deus nós possamos nunca entristecer o Espírito Santo, né? Para que o Espírito Santo possa produzir a vida de Jesus Cristo em nós, para termos como resultado a vida piedosa pela graça. Agora, por que é pela graça? Porque a vida piedosa depende unicamente de Deus. Primeiro ponto aqui dessa passagem é que você que deseja viver uma vida piedosa, todo crente deseja viver uma vida piedosa, mas se você deseja viver uma vida piedosa realmente, você precisa enxergar isso, enxergar por que a vida piedosa é possível, né? Porque para muitos que se dizem crentes, a vida piedosa para eles é impossível, mas não, Deus fez a vida piedosa ser possível, né? A partir do versículo 12 aqui, ó, não é isso mesmo? A partir do versículo 12: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Entendeu? Então o profeta Isaías está dizendo aqui que a vida piedosa, né, é feita em nós através de Deus, então é pura graça, né? Deixa eu dizer para vocês, eu já vi muitos crentes, e você pode estar incorrendo nesse erro, se esforçando para viver uma vida piedosa e não consegue, se esforçando para obedecer os mandamentos e não consegue, se esforçando para viver uma vida confiante em Deus e não consegue, se esforçando para buscar ter comunhão diária e constante com Deus e não consegue. Por quê? Porque está fazendo pelas suas próprias forças, não consegue. Então, a vida piedosa é realizada por Deus em nós. Aqui, ó, ó Senhor Deus nosso, ao 12, Senhor, concede-nos a paz, porque a vida piedosa produz paz, né? Serenidade, descanso, né? Tranquilidade. Porque agora, enquanto que uma vida vivida sempre pecando, sempre errando, o crente que vive sempre errando, está sempre errando, vive mais pecando do que sem pecar, né? Lembra que eu disse que o crente tem que buscar ficar o maior tempo sem pecar, né? Mas aqueles que vivem pecando aqui de minuto em minuto, quase que de minuto em minuto, ele não tem paz, né? Mas o profeta ora a Deus: Senhor, concede-nos paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Amém? É Deus que age em nós e Ele faz a obra em nós. Portanto, a vida piedosa depende unicamente de Deus, e você precisa enxergar isso, né? E aqui parece ter uma estrita relação da presunção, da idolatria e da escravidão do homem com o pecado. Veja o versículo 13: Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós. Quem são esses senhores? Esses senhores aqui que o profeta está clamando ao Senhor, outros senhores têm tido domínio sobre nós. É porque Israel vivia sob pressão da idolatria, né? Você sabe que a igreja sofre pressão pressão externa vindo do mundo, né? Por isso que muitas igrejas estão se mundanizando. Tem muitas igrejas que é o próprio mundo lá dentro da igreja, né? Você não quer ter uma igreja vazia, aí traz o mundo para dentro da igreja, para a igreja ficar cheia, né?
Então, mas porque a pressão é grande, né? Israel, Judá sofreu a pressão da idolatria tremenda. Primeiro pela a pressão dos invasores, né? Os invasores de Israel, Assíria, Egito, Babilônia, e outras nações vizinhas que atacavam, né? Queria se assenhorar de Judá para implantar o seu sistema de idolatria, né? Mas Deus, como nós já vimos em Isaías, Deus venceu cada uma daquelas nações que invadiam Judá. Deus defendia Judá. Por que Deus defendia, né? Vejamos aqui, ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. O povo de Isaías estava consciente disso e estava exortando o povo, mesmo mesmo sob pressão, né? Hoje em dia é a mesma coisa, mesmo que a igreja sofra pressão do mundo para mundanizar a igreja, nosso clamor a Deus é: nosso Deus, outros senhores querem nos dominar, mas somente a ti louvamos, somente a ti adoramos. Lembra de alguém que disse isso ou não? Veio na sua mente aí? Jesus no deserto recebeu essa sugestão do diabo, né? Tudo isto te darei se prostrado me adorares, né? E qual foi a resposta do nosso mestre? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Hoje essa ideia, esse comportamento de Jesus, essa decisão de Jesus não está sendo levada a sério. As pessoas estão sim cedendo à sugestão de Satanás, porque as pessoas, pastores e crentes hoje, estão indo nas igrejas só receber bênçãos, né? Então, e Satanás tem ganhado muito terreno, aguçando o egoísmo das pessoas. Vai lá na tal igreja, que lá está distribuindo bênçãos, né? Que lá está curando, que lá está oferecendo prosperidade financeira. Vai lá, se você está, se a sua firma está fechando, vai lá na igreja que eles vão orar e sua empresa vai se reerguer novamente. E tem igrejas aí que oferecem até casamento. Se você está solteiro, né? Você é solteiro e está querendo arrumar um noivo, né? O noivo vai lá e eles arrumam, né? Então é a mesma sugestão do diabo para Jesus: tudo isso te darei, né? E o diabo está prometendo as coisas do mundo para Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, né? Mas Jesus respondeu à altura, assim como Isaías, né? Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, falando das nações vizinhas, né? Queria invadir Judá para implantar a idolatria, né? Mas graças a ti, de novo, pela graça, graças a ti é que louvamos o teu nome. Porque se nós, meus irmãos, conseguirmos neste mundo dar uma resposta à altura para as sugestões de Satanás, para mundanizar a nossa vida, para mundanizar a nossa igreja e nos tornar idólatra da prosperidade, idólatra das coisas deste mundo, do dinheiro, né? E das riquezas, e do status e da fama, né? Que hoje em dia as igrejas estão, a tentação do diabo é 3 também, viu? Jesus teve 3 tentações. Hoje as igrejas, viu, dona Ana? Hoje as igrejas estão tendo 3 tentações também, diferente da de Jesus, mas meio começa a olhar. A tentação hoje é fama, status e riqueza. Então Satanás está sugerindo isso para nós, né? E muita gente está se prostrando aos pés de Satanás para adorá-lo, mas pela graça de Deus, né? Isaías diz: mas graças a ti, Senhor, é que somente a ti te louvamos, né? Só ao teu nome nós louvamos. Então alguém só chega ao ponto de louvar somente o nome de Deus pela graça também. Por isso que a vida piedosa é unicamente na dependência, vivida unicamente na dependência de Deus, né?
Aí o profeta conta uma bênção aqui. Essas nações vizinhas foram derrotadas por Deus. Algumas banidas completamente, como Babilônia, a Assíria, e qual foi o outro lá? Teve outra nação que foi banida, totalmente destruída, para nunca mais ser reconstruída, né? E Tiro e Sidom. Babilônia, Assíria, Tiro e Sidom foram cidades completamente banidas, né? E outras cidades foram derrotadas, arrasadas, né? Embora eles tornaram a reconstruir, não são as mesmas hoje, né? Então aí é que o versículo 14 diz: mortos não tornarão a viver. Então, pelo poder de Deus, essas nações mortas não tornarão a viver, sombras não ressuscitam, por isso os castigaste e destruíste e lhes fizeste perecer toda a memória, né? Só quem lembra da Assíria, da Babilônia e de Tiro e Sidom sou eu. Brincadeira, somos nós aqui por causa da pregação, mas ninguém lembra que existiu essa cidade. Alguém aqui sabia que existiu essa cidade? Babilônia todo mundo sabe, mas a Assíria, não confunde a Assíria com a Síria. Síria ainda existe até hoje, né? Está lá dando trabalho para o mundo, né? E judiando dos seus próprios cidadãos, né? Maltratando os seus próprios habitantes, através de um rei ditador lá, né? Então, Deus apagou a memória dessas nações. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam, por isso os castigaste e destruíste e lhes fizeste perecer a memória. Então, meus irmãos, pela graça de Deus é que vivemos uma vida piedosa, porque o nosso Deus luta contra a pressão que o mundo exerce sobre a igreja. Amém? Nós sofremos a pressão do mundo. Nem todo mundo quer frequentar a nossa igreja, e nós sofremos por isso, mas nosso Deus está lutando por nós, e nós somos mais que vencedores, como diz lá em Romanos. O segundo ponto aqui é a respeito da piedade vivida pela graça. Por que a vida piedosa é pela graça? Depende unicamente é Deus que faz as nossas obras, são na linguagem de Isaías aqui: ó Senhor, as nossas obras Tu as fazes por nós, né? Por quê? Porque você e eu não somos capazes de viver a vida piedosa por nossas próprias forças. Então, meu irmão, se você deseja viver a vida piedosa, se lance na busca pela graça de Deus, clame a Deus, clame ao Senhor, né? A Bíblia e Deus está querendo nos ajudar, né? É a tal história: junta a fome com a vontade de comer, né? Então, se você deseja ser uma vida piedosa, Deus muito mais deseja que você viva a vida piedosa, né? Então é só você buscar a Deus, e Ele vai fazer as suas obras, e você vai alcançar o objetivo, porque você não é capaz de viver a vida piedosa por suas próprias forças, por sua própria inteligência, por sua própria instrumentalidade, né? Quem tentar viver uma vida piedosa pela própria força, vai sempre encarar o fracasso. Então temos que buscar a Deus, porque o profeta foi muito bem claro: ó Senhor nosso Deus, Deus nosso, aliás, versículo 12: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Então é uma vida de paz, porque Deus está trabalhando em nossas vidas, vivendo a sua vida em nós e produzindo uma vida piedosa em nós, né?
Então, já que você não consegue por si só, por suas próprias forças, viver a vida piedosa, então você deve depender unicamente de Deus, não somente agora, mas para sempre. Porque lá na Nova Jerusalém, a vida piedosa será a característica inevitável para todos os habitantes. Mas não pense que lá vai ser pelo esforço, vai continuar sendo pela graça, né? Amém? Então, o primeiro recurso é buscar a Deus. Senhor, na angústia te buscam, vindo sobre eles a tua correção, derramam as suas orações. É assim que se vive a vida piedosa, buscando. Não há outro recurso para se viver a vida piedosa, né? Vou fazer uma estratégia aí, né? Vou ler a Bíblia em um ano, tudo bem. Vou levantar de madrugada para orar. Não, tudo bem, é importante fazer essas coisas, mas na dependência de Deus, né? Senhor, na angústia te buscam, vindo sobre eles a tua correção, derramam as suas orações. Busca a Deus, e Deus está nos corrigindo. Deus está corrigindo os defeitos do nosso caráter, os desvirtuamentos do nosso caráter, e aperfeiçoando um caráter em nós, segundo o caráter de Cristo, para sermos, nos aproximar. Nunca vamos ter um caráter igual ao de Jesus, mas Deus está trabalhando em nós todos os dias para nos aproximarmos do caráter de Jesus. Então, suas forças não produzem a vida piedosa. Olha o que está dizendo aqui, ó. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado em todos os confins da terra. Senhor, na angústia te buscam, vindo sobre eles a tua correção, derramam as suas orações. Como uma mulher grávida, quando lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Então, tudo bem, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, quando nós aproximamos de Deus em oração, nós damos gritos e gemidos, como a mulher grávida que está próxima a dar à luz, né? Só que o profeta deixa bem claro que não são esse desespero com que nós aproximamos de Deus. Esse desespero com que nós aproximamos de Deus é salutar, é importante, né? Mas não são eles que produzem a vida piedosa. Veja lá o versículo 18: concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que damos à luz foi vento. Então, não é por muito, Jesus ensinou isso quando ele ensinou os discípulos a orar, não é por muito repetir, por muito clamarmos, por muito esforçarmos, que Deus vai ouvir as nossas orações. A vida é vivida na dependência de Deus, na graça de Deus. Então, o profeta está dizendo, assim como a mulher que está para dar à luz, geme, grita e clama, né? Assim somos nós diante de Ti, só que nós concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores no mundo. Aqui é uma referência ao versículo 15, que diz: Senhor, Tu, Senhor, aumenta o povo, né? Isso aqui é interessante, que se fizermos permita fazer uma digressão aqui. Os humanistas, os líderes de igrejas humanistas, eles se acham, né? Eles acham que a igreja está crescendo e o povo está aumentando na igreja porque eles são heróis, né? E o povo aplaude. Olha, meu pastor é um herói, olha quanta gente tem na igreja dele, né? Não, é Deus que aumenta, né? Assim como a vida piedosa é o fruto do nosso trabalho, é Deus que dá. Paulo teve que ensinar isso aos coríntios.
Paulo, porque ele estava confiando em homens e mencionando: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou disso, eu sou de fulano. Paulo disse: não, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, né? Então, que o crescimento numérico da igreja também tem a ver com a vida piedosa dos crentes, sabia? É importante que os crentes vivam uma vida piedosa, porque se você viver uma vida piedosa, os eleitos vão ver o seu exemplo e vão querer participar daquela igreja. Se uma igreja é uma igreja santificada e o povo está lutando contra o pecado, o povo está vencendo o pecado, está se santificando, muitos vão querer vir para a igreja e Deus abençoará aquela igreja. Então, mas isso não é feito por nossas forças, não, né? O versículo 18 diz que podemos contorcer, gemer, como se fosse dar à luz, mas o que vai produzir o nosso esforço? Só vento, e não vai aumentar nada, nem na nossa santificação e nem no fruto da nossa santificação, que é o crescimento da igreja, né? No caso aqui, o crescimento de Israel, do povo de Israel, né? Porque tudo isso vem da graça de Deus. Então Isaías, e por isso Isaías apela novamente ao desafio de viver agora a vida piedosa em preparo para a Nova Jerusalém, e diz assim: aqui agora Isaías faz um parênteses, né? E volta ao assunto da Nova Jerusalém. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Essa é a promessa para a Nova Jerusalém. Aí ele faz uma exortação: despertai e exultai os que habitais no pó, porque Israel estava humilhado pelo pecado, pela vida desregrada em que os sacerdotes, o povo vivia sem temor a Deus, sem esperança, sem colocar sua esperança no porvir, né? Na Nova Jerusalém, na vida na Nova Jerusalém. Mas o profeta diz: a vida piedosa terá a sua recompensa, a ressurreição dos mortos e a alegria produzida pela esperança de viver naquela terra. E diz: despertai, exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Quer dizer, a terra vai os mortos vão brotar da terra, vão ressuscitar, né, para habitar na Nova Jerusalém. Por isso que devemos viver uma vida piedosa, por causa dessa esperança da ressurreição, para viver na eternidade na Nova Jerusalém. E o terceiro e último ponto aqui, rapidamente, né, a vida vitoriosa, ou a vida piedosa, que faz a diferença agora. Preste bem atenção: a vida piedosa, meus irmãos, que faz a diferença agora. Se você viveu uma vida em piedade, em santidade aqui na terra, isso vai fazer uma grande diferença, né? Vai ajudar as pessoas a ter distinção entre a justiça e a iniquidade, entre a verdade e o erro, entre o crente e o incrédulo, entre o mundo e a igreja, né? Se você viver uma vida santificada. Então, se a vida piedosa que faz a diferença agora, também fará no dia do juízo, às vésperas da sua entrada na Nova Jerusalém, porque antes da entrada na Nova Jerusalém haverá um juízo. Aliás, toda vez que Deus vai cumprir uma promessa profética, antes tem um juízo, né? Por exemplo, quando Deus foi cumprir a promessa da nossa salvação eterna, que estava profetizada lá no Velho Testamento, né, houve um juízo. Qual foi o juízo? O Filho de Deus, né? O juízo, quem sofreu esse juízo foi o próprio Filho de Deus, que foi crucificado como se fosse um malfeitor, né? Como diz 2 Coríntios capítulo 5, o justo no lugar dos injustos. Foi um juízo tremendo, um forte juízo, só que esse juízo recaiu sobre o Filho de Deus, sobre Jesus Cristo, né?
Agora, na entrada, ao cumprir a profecia da eternidade, da morada na Jerusalém, haverá um juízo sobre a terra. Só que agora é um juízo sobre a terra. Veja o versículo, os últimos 2 versículos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as suas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Você só não pode usar esse versículo, viu, Agostinho, como justificativa para a quarentena, para ficar em casa, né? Esse versículo tem alguma semelhança com o fique em casa, né? Para você não ser contaminado pelo coronavírus. Então não vai usar isso aqui não, viu, Lucas? Proibido. Aqui se refere à eternidade, àquele grande juízo. O que Deus vai fazer aqui? Adivinha? Ele vai fazer com o seu povo, naquele dia do juízo, às vésperas da entrada na eternidade, ele vai fazer com o seu povo o que fez com o seu povo do Egito. Ele vai poupar o seu povo, ele vai esconder o seu povo. Enquanto ele esconde o seu povo, ele vai descer o juízo, a condenação, a maldição sobre a terra, e vai castigar a impiedade, castigar a incredulidade, castigar a rebeldia, castigar os inimigos dele, né? Até a destruição. Que se fôssemos fazer um estudo cronológico disso, a gente entraria mais detalhes, mas na véspera de entrar na eternidade, haverá muita destruição, muita morte. Os ímpios vão morrer, né? Vão ser mortos. Deus vai permitir a morte, vai mandar um juízo de morte, de destruição para a terra, né? Mas o seu povo, ele diz: vai, povo meu, e entre nos teus quartos, fecha as suas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Veja aí, até que passe a ira. No Egito, Deus derramou a sua ira sobre o Egito, mas o que ele fez com o seu povo? Escondeu. Isso aqui nos faz lembrar também do Salmo 46. Eu vou tomar um pouco mais de tempo, vou ler um versículo aqui, ó. O versículo 46 começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Aqui é uma promessa, que a terra vai ser transtornada, e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, para os salvos, para o povo de Deus que vai ser protegido nesse dia, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, e o santuário dos moradores do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Essa cidade será inabalável, né? Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Bramam as nações nesse dia, né? Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, né? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, e etc. E finaliza dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É assim, lá na véspera de Jerusalém, o povo vai ficar quietinho, só esperando em Deus, enquanto o mundo está sendo dissolvido pelos juízos, castigos de Deus, né? Então, a vida piedosa vai fazer efeito. Que faz efeito agora, fará efeito no dia do juízo. Por quê? Porque somente os piedosos serão guardados, né? Serão livres do juízo, né? Vai, povo meu. Essa é a ordem de Deus para livrar o seu povo. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as suas portas
sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor, versículo 21, ó, eis que o Senhor sai do seu lugar. Nesse dia Deus vai sair do seu lugar, vai levantar do seu trono, para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Ou seja, Deus vai cobrar, a conta vai chegar para os incrédulos. Amém? E Deus vai esconder o seu povo. Vai, povo meu, esconde, porque até passar a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Né? Essa terra rebelde contra Deus, esses homens orgulhosos que nós vemos trabalhando desde o começo de Isaías, esses homens arrogantes, autossuficientes. Né? Por acaso você vê algum governante clamar a Deus para mostrar a solução para a praga do coronavírus? Já ouviu algum governador dizer: ó Deus, mostra-nos a solução, porque não sabemos o que fazer com esse coronavírus? Já ouviu alguém? Eu nunca ouvi. Né? Se existe algum governador aí dizendo, e é possível que exista, mas na grande maioria, né, os governadores, né, começando de presidente, governadores de estado, prefeitos, autoridades, ninguém, eles são autossuficientes, eles estão buscando na ciência, né? Eles estão buscando na ciência a solução para o coronavírus. A solução para o coronavírus não está na ciência, não, né? Como dizia um poeta chamado Ariano Suassuna, conhece Ariano Suassuna? Ele é muito simples e inteligente. Ele diz: a ciência é arrogante, né? Meus irmãos, a solução está em Deus para todos os problemas, inclusive para os problemas das nossas vidas. Nós clamamos a Deus. Se nós quisermos viver uma vida santa, uma vida piedosa, temos que clamar, esperar em Deus, né? E no dia do juízo, Deus vai mostrar para as nações e governantes. E aí no bojo vai pobre, rico, que também pobres, a grande maioria dos pobres também são arrogantes, orgulhosos e autossuficientes, né? Pobreza não é sinal de humildade, não, né? Assim como a riqueza não é sinal de arrogância. Alguém pode ser abastado e ainda levantar os olhos para o céu e dizer: Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor me deu, me abençoou, e eu vou pegar o que o Senhor me deu e me abençoou e vou distribuir. Já viu algum rico fazer isso? É possível ter, mas eu não conheço. Quer dizer, eu ouço falar de alguns. Você também já ouviu falar de alguns. E para finalizar a nossa pregação, que está prolongando demais, né? Eu vou encerrar dizendo assim: irmãos, eu não sou capaz de viver a vida piedosa por minhas próprias forças. Eu não sou capaz. Preciso da graça de meu Deus. Então, o que eu faço? Nada. Confio na promessa de que Cristo vive em mim e de que Deus quem opera em mim, tanto o querer como o realizar. Isso aí é interessante, está lá em Filipenses capítulo 2. Né? Se eu quero viver uma vida piedosa, se você deseja ardentemente viver uma vida piedosa, isso já é obra de Deus. Porque o homem naturalmente não deseja viver uma vida piedosa. Por isso que dizem, é Deus que opera o querer. Aí, e se você querendo viver uma vida piedosa, alcança o objetivo, acerta o alvo, isso também veio de Deus, né? Aí eu posso seguir o desafio de viver a vida piedosa, motivado pelo estilo de vida vivido em Jerusalém, na Nova Jerusalém. O estilo de vida que se viverá em Jerusalém lhe motiva a viver uma vida piedosa, porque eu também vou viver lá, né? Amém? Eu também vou viver lá no céu. Então, meus amados,
Você quer viver na Nova Jerusalém? Então, clame a Deus para fazer com que você viva agora a vida piedosa. Porque se você não vive a vida piedosa agora, não espere entrar na cidade onde só se vive vida piedosa. Amém? Deus nos abençoe.